Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um videocast do Breast Saving Group, o seu momento semanal para pensar a oncoplástica e a reconstrução mamária, com artigos interessantes discutidos por nós do BSG. Eu sou Camila Loureiro e aqui eu estou com a minha amiga Paula Saab e nós vamos falar de um tema muito importante, não é, Paula? Hoje a gente vai tratar de um tema super relevante, super atual para as cirurgias mamárias. A gente vê que tem sido aumentado a frequência da discussão, isso nas redes sociais, e a procura disso no nosso consultório, que o tema é explante mamário. Então, o que fazer com as pacientes que têm vontade ou têm indicação de fazer a retirada da prótese, elas não querem substituir essa prótese por outra prótese de silicone. Eu acho que a gente tem cada vez mais artigos sendo publicados e temas relevantes para essa situação, e a gente precisa estar preparado no nosso consultório, porque a demanda realmente está aumentando, né? Para além de qualquer modismo, pensar em retirar os implantes é um direito dessa mulher. A gente via até não muito tempo atrás um julgamento muito grande da mulher que, às vezes, quando não tinha nenhuma complicação desse implante, e ela chegava, procurava os consultórios e dizia assim, não, quero tirar. Né? E hoje a gente vê que muitas mulheres buscam, seja por uma questão física, como contratura ou o rompimento do implante, a ruptura do implante, ou por receio de possíveis efeitos colaterais que tenham sido causados pelo implante, ou mesmo por uma questão estética, né? A mama também não dá, é incontornável a gente falar de estética. E a gente percebe que existe uma tendência muito grande na estética como um todo, uma naturalidade que pessoas que colocaram próteses 10, 15 anos atrás, muitas vezes não têm, né? Usavam implantes muito grandes e tudo mais. Então, é urgente que todos nós, cirurgiões e cirurgiãs de mama, conhecemos e saibamos recursos para minimizar esse impacto estético negativo da retirada do implante. Porque quando você coloca o implante, você cria uma cavidade, você estica a pele, você faz todo um reposicionamento dos volumes na mama e quando você tira, fica aquele espaço vazio e muitas vezes um resultado muito pouco desejável, né, Paulinha? Eu acho que a gente tem que entender que tem algumas mamas que só a retirada do explante a gente imagina que vai ficar muito ruim, mas eventualmente a pele que, né, foi distendida, ela acaba retraindo, podemos conseguir um resultado estético que seja satisfatório. De qualquer forma, como a gente tem pouco treinamento ainda, né, se discute muito pouco sobre isso, achamos relevante trazer, né, esse artigo para poder tentar falar um pouquinho, né, de um tema que tem sido cada vez mais normal, mais comum. Esse artigo é um artigo publicado em 2024 na Plastic and Reconstructive Surgery Global Open. Ele tem autoria de Rossi e colaboradores, são cirurgiões do Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva na Universidade de Palermo, na Itália. E eles descreveram uma técnica nova, né, que a gente achou muito interessante, e Camila vai falar um pouquinho mais sobre ela. Bom, nesse artigo foram demonstrados 9 pacientes, né, 18 mamas, de mulheres que foram submetidas a explante mamário com a retirada do excesso de pele e o remodelamento do tecido, imediatamente após a retirada do implante, né? Essa técnica eles descreveram como octopus head, uma cabeça de polvo. E mais adiante a gente vai descrever, vamos exercitar a capacidade de abstração e criatividade de todo mundo que está nos ouvindo. Quem está nos vendo pela Macadu talvez seja mais simples, porque a gente gesticula, mas vamos aqui exercitar nossa capacidade de fazer com que vocês imaginem. Era um paciente com uma idade média de 46,7 anos, então pacientes jovens, com IMC entre 22,5 e 27,6, então pacientes não obesas, né, com IMC muito adequado, e a maioria delas com um grau de ptose moderado, né, moderado a severo, mais ou menos 67% desses pacientes. As indicações para o explante foram a paciente ter a vontade de tirar a prótese, independente de qualquer sintomatologia, contratura capsular, ruptura de implante unibilateral, seroma periprótese unilateral. E os critérios de inclusão no estudo foram ptose moderada severa, distância entre a fúrcula e a papila superior a 21 centímetros e a distância entre a papila e o sulco intramamário superior a 6 centímetros, com um pinte acima de 1 centímetro. E foram contraindicadas, excluídas desse estudo, as obesas e as tabagistas. Passemos agora, então, para a descrição da técnica, talvez a parte mais desafiadora para quem nos acompanha
somente por áudio. Lembrando que se você quiser nos acompanhar por vídeo, também temos a plataforma da Macadu, na qual também vamos compartilhar o artigo que está todo ilustrado, que vocês podem ver por vocês mesmos as imagens, né? Antes de descrever a técnica em si, uma ressalva para quem não está habituado a fazer explante mamário. É importante a gente relembrar algumas peculiaridades da vascularização da mama quando a gente faz a colocação da prótese ou a mamoplastia. Então, a incisão no sulco inframamário, ela pode levar a uma alteração na vascularização. Então, quando a gente pensa em fazer a reconstrução dessa mama, fazer o remodelamento dessa mama, a gente tem que considerar que os pedículos inferiores, eles tendem a ser menos vascularizados do que os pedículos superiores. Então, quando a gente pensa numa vascularização ideal, a gente pensa em pedículos que estejam ligados para o polo superior da mama e não para o polo inferior da mama. Então, a gente deve, dentro do planejamento, quando possível, priorizar os pedículos superiores em detrimento dos inferiores neste tipo de situação de mama já operada. Isto posto, a técnica descrita por esse grupo de Palermo vai utilizar um pedículo superior tanto para a irrigação do CAP quanto para a irrigação desse pedículo glandular que vai preencher o defeito deixado pela retirada de volume do implante, certo? Eu julguei uma estratégia muito boa, porque ela aproveita não só esse pedículo, como também aproveita aqueles triângulos medial e lateral que normalmente a gente despreza, né? A gente não utiliza porque a gente precisa para montar a mama e deixar a mama com aspecto arredondado, a gente precisa desprezar esses dois triângulos, né? Vocês sabem de quem faz cirurgia mamária sabe dos triângulos que eu estou falando. Nesse caso aqui, ele preserva, e esses dois triângulos eles vão ser importantes porque o pedículo que ele descreve, ele se estende, é como se ele fosse uma continuação do pedículo que nutre o CAP e vai até o sulco inframamário, incluindo o triângulo medial e o triângulo lateral. Ele sutura um triângulo no outro, depois sutura esses dois triângulos já suturados no dorso do pedículo. Então, ele cria isso que ele chama de cabeça de polvo, porque fica uma superfície muito arredondada, fica uma estrutura arredondada desse pedículo, desse retalho. E esse retalho arredondado, ele sutura na musculatura peitoral maior, bem superiormente. Então, ele faz todo o volume do polo superior da mama, ele reconstitui esse volume do polo superior da mama que foi perdido com o explante, de uma forma bastante segura, porque ele sutura no músculo, na musculatura, e ele remonta a mama em cima desse pedículo novo. Não sei se foi fácil, se eu consegui o meu objetivo, que é descrever a técnica com clareza, mas é basicamente isso, é uma utilização de um pedículo glandular que se continua do CAP até o sulco inframamário, aproveitando os dois triângulos medial e lateral, fazendo um volume arredondado que é suturado na musculatura para ser remontada a mama sobre ele após o explante. Então, recapitulando, né, a gente faz aquela desepitelização da marcação da mamoplastia mesmo. Eu acho que se a E, gente conseguir enxergar um Liacir ao contrário, a gente consegue exato. perceber justamente qual que é esse desenho, né? Então, a gente faz a marcação do Weisbach, ele cria o retalho dermoglandular baseado no pedículo superior, sem a retirada da prótese. A prótese vai ser retirada depois da confecção desse retalho, com essa extensão, né, depois da areola. Esse retalho é levantado, incisando os polos inferiores da mama, a gente junta os polos inferiores da mama e junta em cima no CAP e prende no peitoral. Basicamente isso vai trazer uma projeção para a mama, fazendo que aquela mama que está mais desanimada, né, por conta da Uhum. ausência da prótese, que ela consiga ficar com um volume adequado e esteticamente aceitável, né, para a gente não ter aquelas mamas muito murchas após a retirada da prótese. Por isso que é É, chamado realmente cabeça de polvo, né, que fica aqui com esse isso. aspecto. Isso. Eu E achei bastante interessante porque ele justamente devolve a tridimensionalidade da mama, né? Que é uma coisa que muitas vezes quando você faz o explante puro e simples, não tem tanta sobra de pele e tudo, mas você tira o implante sem remontar a mama, é uma mama que perde tridimensionalidade, ela fica uma mama mais plana. Então, por mais que o uhum. volume às vezes não seja um volume
desagradável é uma mama que não tem projeção, uma mama que não tem tridimensionalidade. Eu acho que isso é uma grande vantagem dessa técnica que eles descreveram. E falando dos resultados, né, que eles conseguiram no artigo, os autores, vamos iniciar com alguns detalhes do procedimento cirúrgico em si. O tempo cirúrgico médio foi de 222 minutos, não é uma cirurgia curta, é uma cirurgia longa, com média de volume de implante explantado de 286 ml. Não se observaram complicações maiores, teve um caso de hematoma pequeno tratado conservadoramente e um mau posicionamento do CAP, que foi tratado depois com outra abordagem cirúrgica. Não se observaram casos de esteatonecrose após avaliação ultrassonográfica pós-operatória do tecido mamário. E, de uma forma geral, as pacientes estudadas relataram muita satisfação com o resultado obtido. Bom, eu julguei assim o tudo muito feliz, sabe, no objetivo principal da cirurgia pós-explante, que era justamente esse, né, que eu comentei, que é devolver à mama um formato cônico e uma tridimensionalidade que a gente perde quando não remodela a mama pós-explante. E assim, talvez seja um método que até se combine bem com outras estratégias que a gente já tem, como por exemplo a lipoenxertia, né? É Uhum. algo que a gente também lança mão quando retira um implante, muitas vezes para fazer a lipoenxertia. A lipoenxertia é excelente para volume, né? Então é excelente para repor o volume, mas ela por si só, ela sozinha, ela não consegue devolver esse formato cônico da mama. Então, eu acho que pensar até seria uma ideia interessante para estudos futuros, que é justamente você fazer juntas as técnicas, né? Você combinar a Uhum. técnica de lipoenxertia com essa técnica de remodelamento. Essa avaliação pré-operatória vai depender, obviamente, do modelo da mama, do volume da prótese. Isso tudo tem que estar dentro do nosso planejamento, mas pensando sempre que pode ser, essas técnicas podem ser combinadas, né? Lembrando que o Octopulse Head, que é a cabeça de polvo, tem essa Hum. vantagem em relação à vascularização. A gente não tem o corte, ele é feito no polo inferior, a nutrição é dada pelo pedículo superior, isso a gente já sabe que é mais seguro em pacientes com mamas já mexidas. Então, a fixação na musculatura peitoral determina uma posição até mais cranial, ajudando também a vascularização todo o tecido mamário, com um resultado, inclusive, de projeção mais duradoura. É como se fosse um superomedial, né? Ele traz uma projeção Uhum. um pouquinho maior. Bom, então entendendo que esse é um artigo de baixo impacto, né? É difícil você ter um N muito volumoso quando a gente está falando de técnicas, especialmente quando são técnicas muito de filigrana, né? Um detalhezinho, uma coisa, um pulinho do gato e tal. Então é muito difícil você ter um impacto tão grande. Mas eu acho que eu sempre gosto de ler essas técnicas que são variações, né, de algumas técnicas já mais consagradas, porque eu acho que às vezes é um insight que a gente tem no momento de uma cirurgia, a gente ouvindo, lendo, a gente consegue muitas vezes entregar um resultado muito mais refinado para o paciente, né? Acho que se é cirurgião, quem, a nossa audiência também, a, a gente nunca tem uma paciente exatamente igual a outra. E sem Nunca. dúvida. E o resultado, mesmo com mamas parecidas, podem ficar completamente diferentes. Exatamente. Então, eu acho que a gente saber, justamente ter repertório é fundamental para o nosso êxito, né? Na nossa entrega para as nossas pacientes. E é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem está nos ouvindo, nos vendo desse artigo da semana. Se vocês estão curtindo o nosso conteúdo, nos sigam nas redes sociais, nosso canal do YouTube, Instagram e Macadu, sempre Breast Saving Group. Em breve, mais cursos hands-on em vivo em Cadáver Lab, além de conteúdos EAD. Contem conosco na trajetória oncoplástica de vocês. Um beijo e até semana que vem. Beijo, gente. Tchauzinho.